Olá, crianças, bom dia! Vamos dar início à nossa aula de História. O tema da nossa aula de hoje é a Era Vargas. Hoje nós vamos abordar os seguintes temas: a crise de 1929 e a mudança política no Brasil, o golpe de 1930 e o governo provisório, que foi de 1930 a 1934. No ano de 1929, uma crise econômica, iniciada nos Estados Unidos, atingiu o mundo inteiro, incluindo o Brasil. Essa crise afetou principalmente os empresários e os cafeicultores, pois os países que compravam café e outros produtos brasileiros ficaram sem dinheiro, o que causou a queda na exportação desses itens. O Brasil era um país que produzia bastante café e vendia para os Estados Unidos. Só que devido à crise econômica nos Estados Unidos, o país passou a não comprar mais o café do Brasil. E aí o Brasil também acabou entrando nessa crise. Naquela época, havia uma extensão muito grande de terra destinada ao plantio de café no Brasil, que empregava um grande número de trabalhadores e mobilizava relevante infraestrutura de transporte. Por essa razão, quando houve a queda brusca nas vendas, houve também muito desemprego no Brasil, o que fez aumentar o descontentamento contra o presidente Washington Luiz. Com a queda nas exportações do café, o governo federal e paulista decidiram comprar parte da produção cafeeira para, entre outros motivos, evitar que os cafeicultores fossem à falência. Sem o uso programado para esse café, o governo queimou. Observem na imagem a queima de café em Santos, em São Paulo. A origem dessa foto ela é desconhecida. Ela é do ano de 1931. Esse período que o café foi queimado era um período eleitoral. E nesse clima de insatisfação ocorreram as eleições presidenciais de 1930. De acordo com a política do café com leite, era a vez de um mineiro subir ao poder. Todavia, o presidente Washington Luiz, que representava os paulistas, lançou a candidatura de outro paulista, Júlio Prestes. Por isso, os políticos mineiros romperam com os paulistas e se aliaram a políticos da Paraíba e do Rio Grande do Sul. Vamos observar agora como foi que aconteceu mais ou menos esse rompimento entre o presidente Washington Luiz e o Partido Republicano Mineiro. A eleição ocorreu em 1930. Washington Luiz, ele indicou Júlio Prestes, que era um candidato paulista do Partido Republicano Paulista, né? Então, a partir do momento que Washington Luiz indicou Júlio Prestes, houve um rompimento da chamada política do café com leite, que foi o que nós já estudamos anteriormente, né? Ele rompeu com Minas Gerais, Partido Republicano Mineiro, para poder indicar um candidato paulista, né, que era o Júlio Prestes. A eleição presidencial foi marcada por fraudes e violência. O candidato paulista Júlio Prestes saiu vitorioso, porém, os demais candidatos não se conformaram com a derrota. Para piorar a situação, o paraibano João Pessoa, candidato a vice-presidente na chapa derrotada do gaúcho Getúlio Vargas, foi assassinado. Embora não tenha sido um crime político, o acontecimento causou revolta em muitas pessoas, sobretudo nos políticos ligados a Vargas. O fato foi usado como motivo principal para o início de um movimento que depois o presidente Washington Luiz, ou seja, tirou do poder. Assim, por meio de um golpe de Estado, Getúlio Vargas assumiu a presidência do Brasil. Observem a charge que retrata Getúlio Vargas tirando Júlio Prestes da cadeira presidencial, né? Na charge ele diz, com licença, seu Julinho, ou seja, ele retira, apesar de Júlio Prestes ter ganhado, ter sido o vencedor, né, das eleições de 1930, mas quem assumiu o poder, né, a presidência naquela época foi Getúlio Vargas. O governo provisório, de 1930 a 1934. Após o golpe de Estado, foi organizado um governo provisório, sob a liderança de Getúlio Vargas.
cujo objetivo era reorganizar a vida política do país. Assim, Vargas dissolveu todos os órgãos do Poder Legislativo, Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e câmaras municipais. Suspendeu a Constituição em vigor e exonerou, ou seja, retirou do cargo os governadores dos estados, nomeando interventores para assumir suas funções. Quem eram esses interventores? Eram pessoas da confiança, né, do então presidente da República, Getúlio Vargas. Em 1930, Getúlio Vargas criou também novos ministérios. Ele criou o Ministério do Trabalho e da Educação e o Ministério da Indústria e Comércio. Em fevereiro de 1932, entrou em vigor um Código Eleitoral com as seguintes mudanças. O voto ele passou a ser secreto, as mulheres começaram a votar, ou seja, foi permitido o voto feminino, e também foi o período que houve a criação da Justiça Eleitoral, né? Entretanto, não houve eleições para presidente nesse ano, de 1932, ou seja, Getúlio Vargas continuou no poder. Vamos agora para a parte número 2 da nossa aula de hoje, ainda dando continuidade ao conteúdo, a Era Vargas. Vamos lá?